A paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem que vem do coração de Deus para o seu. Hoje, quero falar com você que tem vivido preso em algo que não se vê, que tem enfrentado uma batalha silenciosa dentro da mente, das emoções, da alma. Você tem sentido medo. E não é qualquer medo. É aquele que paralisa. Aquele que te impede de avançar, de decidir, de crer, de sonhar. Se isso tem acontecido com você, então respire fundo e escute. Deus tem algo para te dizer hoje. O medo é um sentimento que todos nós em algum momento enfrentamos. E ele não é, por si só, algo ruim. O medo pode ser um sinal de alerta, uma forma do corpo se proteger. Mas quando ele se torna um inimigo invisível que te bloqueia por dentro, algo está errado. Talvez você não tenha medo de altura, de escuro ou de tempestades, mas tenha medo de tentar de novo e fracassar, medo de ser rejeitado, medo de confiar, medo de perder quem ama, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir sair do lugar onde está. E o pior é quando esse medo se instala e você começa a se acostumar com ele. Vai aceitando uma vida travada, limitada, estagnada, porque no fundo você já nem acredita mais que pode ir além. Mas hoje, Deus quer quebrar essas correntes. Hoje Ele quer te lembrar que você não foi criado para viver preso. Você foi chamado para viver pela fé. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo que paralisa não vem de Deus. Ele é como uma sombra que distorce a realidade. Ele te faz ver perigo onde há promessa, te faz enxergar derrota antes mesmo da batalha. Esse versículo nos mostra que há um contraste direto entre o que Deus nos dá e o que o medo tenta provocar. Poder para agir, amor para confiar, equilíbrio para decidir com sabedoria. Se você tem vivido dominado pelo medo, isso não é uma herança do céu. É uma prisão criada pelas circunstâncias, pelas feridas do passado ou pelas mentiras que o inimigo tem sussurrado ao seu coração. Mas Deus quer te lembrar da sua identidade. Você é filho, você é filha, e filhos não vivem com medo de tudo, vivem confiando no cuidado do Pai. Em Josué 1,9, Deus diz a Josué que assumiria a liderança de Moisés. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se assuste, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué estava prestes a entrar numa terra cheia de desafios, inimigos armados, muros altos. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para temer. Mas Deus não falou sobre estratégias, armas ou números. Deus falou sobre presença. O que sustenta alguém diante do medo não é o controle da situação. É a certeza de que Deus está junto. E talvez seja isso que esteja faltando em você. A consciência viva de que você não está sozinho. Em Salmo 34,4, Davi testemunha: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Veja que não diz livrou-me de todos os problemas, diz livrou-me dos meus temores. O medo pode ser maior do que o problema em si. Às vezes o que está te paralisando nem é o que de fato está acontecendo, mas o que você imagina que pode acontecer. E aí você se fecha, você se cala, você se limita. Mas hoje Deus quer te libertar desse cárcere invisível. Em Isaías 41,10 Deus declara: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, não se assombre, Ele está com você. Não importa se a noite está escura, se o mar está agitado ou se o chão parece sumir debaixo dos seus pés. Ele continua contigo. E se Ele está contigo, o medo não tem a palavra final. Em Mateus 14, quando Pedro caminha sobre as águas, tudo estava indo bem até os seus olhos estarem em Jesus. Mas assim que ele olhou para o vento, para a força das ondas, o medo tomou conta. E ele começou a afundar. A pergunta é: quantas vezes você também afundou porque tirou os olhos de Jesus? Você estava indo bem, estava caminhando por fé. Mas bastou uma notícia ruim, uma opinião negativa, uma lembrança do passado e o medo entrou. Mas Jesus não deixou Pedro afundar. Em Mateus 14:31 está escrito: imediatamente Jesus estendeu a mão
e o segurou. Ele faz o mesmo com você hoje. Mesmo que sua fé esteja vacilando, mesmo que o medo tenha tomado você por inteiro, Jesus não te deixa afundar. Ele estende a mão. Agora olhe para essa promessa. Em Salmo 56:3, o salmista diz: "Em-me vindo o temor, hei de confiar em ti." Ele não disse se o medo vier. Ele disse: "Em-me vindo o temor." Ou seja, ele sabia que o medo viria, mas sua reação estava decidida: confiar em Deus. Você não precisa fingir que o medo não existe, mas você precisa decidir confiar mesmo com medo. Fé não é ausência de medo. É confiar mesmo tremendo. É andar mesmo com lágrimas nos olhos. É obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Se essa palavra encontrou seu coração, se você se sentiu visto, alcançado, tocado por Deus através dessa mensagem, então te peço, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém que também precisa ser libertado do medo. Juntos vamos espalhar a luz da verdade onde o medo tenta reinar. Agora, feche os seus olhos. Silencie seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me apresento diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem defesas. Tu conheces os medos que me paralisam. Tu sabes das batalhas que enfrento dentro de mim. E eu não quero mais esconder isso de Ti. Quantas vezes deixei de obedecer por medo? Quantas vezes deixei de sonhar por medo de me frustrar? Quantas vezes me calei quando deveria ter agido? Mas hoje, Senhor, eu me entrego. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu confesso que tenho sido dominado por sentimentos que não vêm de Ti. E te peço, quebra essas correntes. Renova em mim a fé que move montanhas. Restaura em mim a coragem que vem do Teu Espírito. Lembra-me, Pai, que Tu não me deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mesmo que eu ainda sinta temor, mesmo que a situação ainda não mude, me ajude a confiar, me ajude a caminhar, me ajude a não parar. Toma minha mente, meus pensamentos, minhas emoções. Guarda minha alma. Me revista com a Tua presença. E quando eu me esquecer de quem sou, quando o medo tentar gritar mais alto do que a Tua voz, sussurra ao meu coração: eu estou contigo. Em nome de Jesus.